Então, um bloco de massa 7 kg é levantado a uma altura de 7 metros. Então, deixa eu apagar aqui. Então, um bloco de massa 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros. Então, se ele é levantado, eu tenho que lembrar que o deslocamento dele vai ser na vertical e para cima. Tá? Calcule o trabalho realizado pela força-peso, sabendo que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente já está sabendo aqui que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer que você calcule o trabalho da força-peso. Então, na realidade, o que eu vou ter? Eu vou ter peso vezes altura vezes o cosseno. Bom, se o deslocamento é para cima, mas o peso sempre é para baixo, tá? Esse cosseno aqui vai ser de 180 graus, que é menos 1. Então, o trabalho da força-peso vai ser peso, massa vezes gravidade, tá? Essa é a definição de peso, vezes altura, vezes menos 1. Então, vai ficar menos 7 vezes 10 da aceleração da gravidade, vezes 10, que é a altura. Então, quando você multiplica isso aqui, você vai encontrar que nessa situação, o trabalho da força-peso foi de menos 700 joules, certo? Então, matamos essa primeira questão, esse primeiro exemplo resolvido ali da nossa listinha, tá? Bom, questão 6. Uma pessoa realizou um trabalho de 9 joules para levantar verticalmente uma caixa que pesa 4 newtons. Então, olha só, eu tenho um trabalho de 9 joules que a pessoa realizou, tá? Para levantar um peso de 4 newtons. Voltando lá, quantos metros atingiu a altura da caixa? Ele quer saber a altura, né? Bom, então, nesse caso aqui, não é o trabalho da força-peso, né? Então, o trabalho é força vezes distância. Ele gastou 9 joules de energia para suspender um objeto de 4 newtons. No mínimo, ele precisou fazer 4 newtons de força, e aí ele quer saber a altura. Então, esse 4 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, 9 sobre 4 é igual ao H. Então, nesse caso, a altura vai valer 2,25 metros. Então, se ele gastou 9 joules para levantar um objeto de 4 newtons de peso, tá? Ele conseguiu atingir uma altura de 2,25 metros. Ok? Bom, voltando lá. Um corpo de peso 200 newtons é levantado até uma altura de 2 metros por uma força de 250 newtons. Então, peso 200 newtons, altura 2 metros, por uma força de 250 newtons. Aí vem a pergunta, né? Calcule o trabalho realizado pela força F e pela força peso. Então, na letra A, ele quer o trabalho da força F. Então, vai ser F vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Então, vamos pensar. O movimento é um corpo que foi levantado. Então, o deslocamento é para cima. Se eu quero levantar um corpo, eu vou ter que fazer uma força também para cima. Então, quer dizer que esse meu cosseno é 0 graus, que é mais 1. Então, vai ficar o quê? Mais desse cara aqui, 250 vezes 2. Então, quer dizer que isso dá mais 500 joules de energia. Na letra B, ele quer que você calcule o trabalho da força-peso. Então, o trabalho da força-peso vai ser o peso vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Agora, que ângulo? Então, vamos lá pensar. O deslocamento é para cima, mas como sabemos, a força-peso sempre é para baixo.
Então aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, que isso dá menos 1. Então quando eu vou calcular isso aqui, o que que acontece? Peso é 200, a distância é 2 metros, vezes o menos 1. Então quer dizer que isso aqui vai dar menos 400 joules. Tá? Então perceba o seguinte, ó, esse cara que está gastando 400 joules, esse cara está fornecendo 500 joules. Nós temos um valor a mais de 100 joules de energia. Então esses 100 joules de energia, eles serão utilizados para o quê? Para aumentar a velocidade do objeto ao longo da subida. Se esses dois valores fossem exatamente iguais, menos 400 e mais 400, ele estaria subindo, porém com velocidade constante. Tá certo? Só para poder agregar aí um pouco mais de conhecimento nas nossas discussões, tá? Bom, para elevar um livro que pesa 5 newtons do chão até uma altura de 2 metros, qual o trabalho necessário? Então, olha só. Eu quero elevar um livro que pesa 5 newtons até uma altura de 2 metros. Aí a pergunta dele é: qual é o trabalho necessário? Ele não está dizendo que é o trabalho da força-peso. Então, se alguém tiver que levantar esse peso, esse peso aqui, até uma altura de 2 metros, quanto de energia ela vai ter que gastar? Força vezes distância, tá? No mínimo, ela vai ter que fazer 5 newtons para subir com velocidade constante, vezes 2, que é a altura. Então, no mínimo, essa pessoa vai gastar 10 joules. Se fosse trabalho da força peso, tá? Peso para baixo, movimento para cima, isso aqui ficaria negativo, tá? Só para agregar.